Vamos lá, bom dia. Estou Bom dia. novamente. Nós vamos para a nossa correção da atividade do livro, da página 48. Até esqueci. 48, 48, 49 e 50, que é a nossa primeira atividade ali, que eu vou corrigir, não é isso? Então, Luca, lê para mim a primeira questão. Tá. A disputa pelo poder na Inglaterra do século XVII foi marcada por muita instabilidade entre o parlamento e os reis ingleses. Desde a aliança travada entre Carlos I e o parlamento e a quebrada de acordo logo em seguida, que o processo de disputa de poder acirrou-se. Analise abaixo como se deu a Revolução Puritana. Alguém quer falar? Comentar a questão? A minha ficou muito comprida, deu todas as linhas e mais duas. Ela é Gente, qual é a página? Mas resume aí. 48. Tá lá no quadro, meu amor. 48. Ah, é? Tá? Ninguém quer Professora, comentar? eu coloquei que foi onde o rei e o parlamento se enfrentaram. O conflito se iniciou quando o parlamento impôs ao rei Carlos I a repetição dos direitos, onde dizia que problemas como impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército só seriam possíveis com a autorização do parlamento. O rei aceitou, mas não cumpriu. O parlamento criticou o rei em uma reunião e o rei desfez o parlamento, que por uns anos criou revoltas que começaram a protestar quando o rei impôs o anglicanismo aos puritanos. Muito bem, tá certo. Então, essa questão, ela é uma questão pessoal, né? Isso você vai colocar a sua concepção do assunto, mas, claro, levando em relevância sempre também as características principais que se deu à nossa Revolução Puritana. Então, como a gente pode colocar aí, para simplificar, para quem escreveu Professora, Oi. eu coloquei com Carlos I tomando medidas bem autoritárias em relação ao parlamento. Isso mesmo. Professora, eu coloquei assim, ó, foi ocasionada pela discórdia política e econômica entre o parlamento e o rei Carlos I. Tá certo também. Mais alguém? Alô? Todos estão me ouvindo? Sim. Tá, vamos discutir agora. Professor, eles têm que responder para a senhora saber se eles fizeram a questão. Pois é, estou esperando ninguém mais. Então Eu não fiz porque eu não entendi, professora. Ó, a primeira questão aqui, ela está perguntando, ela está te dando toda uma ênfase da disputa que ocorreu dentro da Inglaterra no século XVII, não é isso? E que ela foi marcada por uma instabilidade muito grande. Por quê? A gente viu que desde o processo da dinastia Tudor com a Elizabeth e o rei Henrique VIII já havia turbulência entre o parlamento, não é isso? E a monarquia. Então, a Revolução Puritana ela só foi possível, fazendo uma análise rápida dela, ela é o resultado da discordância entre o parlamento e a monarquia. Que a monarquia era absolutista, então ela queria impor a sua liderança sobre o parlamento. E o parlamento também queria medidas sobre a monarquia. Então, como estoura tudo isso? Vem com a Elizabeth I, que era absolutista, vem com Carlos I, com Jaime I, que era um rei absolutista também, mas tudo vai estourar no reinado de Carlos I, quando ele discorda do parlamento, né? Começa toda a discordância do parlamento, já vem de todo um período que Jaime I ele vai lá e fecha o parlamento, mas no segundo realmente tem uma ruptura. Então a Revolução Puritana a gente pode colocar lá, ela se dá, analisando ela, devido às discordâncias políticas e econômicas de pensamento do parlamento e da nossa monarquia. Ou seja, o parlamento vai bater de frente com a monarquia vai bater de frente com o parlamento. Então, por isso que vai ocorrer toda a nossa Revolução Puritana. Aí foi o Monan que colocou, eu acho que foi o Monan que colocou, né? Discordância. Teve um outro que falou aí, que falou sobre as imposições que Carlos I vai começar a fazer. Então, todos esses motivos vão levar realmente a uma insatisfação popular. Então, a camada popular vai unir forças com o nosso parlamento. Então, o parlamento, como uma jogada aí, né, ele utiliza uma jogada bem bacana,
Ele utiliza a insatisfação da população, apoia a causa, entendeu? Para tentar tirar o nosso Carlos I do poder, acabar com a monarquia e colocar o parlamento como liderança ali, através, quando o Carlos I assina a petição de direito. É isso? Que ele promete lá, jura que ele não vai contra o parlamento, mas na realidade ele vai lá e dissolve o parlamento, acaba com o parlamento. É isso? Então começa toda essa discordância aí. Então, para a gente colocar aqui, a gente pode colocar lá, fazendo uma análise abaixo, como se deu a revolução, portanto, devido, colocar bem aqui, vou resumir, tá? Ó, a gente pode colocar, não sei se dá para vocês verem, né? Devido às discordâncias do parlamento e a monarquia. Eu vou resumir. Porque a gente vai colocar muito extenso, muito grande, devido a todos os sistemas econômicos. Mas qual foi essa discordância aí que vai ter, né? Isso, essa ruptura, dizendo assim, aqui, entre a monarquia, nas questões políticas, nas questões políticas que vai ocorrer dentro do governo e econômicas. Por que políticas e econômicas, professora Maiara? Devido ao quê? A economia, não é isso? Dentro da economia, Carlos I ele vai começar a implantar, né, medidas de impostos exorbitantes para toda a população. Então, isso vai descontentar tanto a nobreza, que era favorecida, e vai descontentar muito mais os pobres que já pagavam impostos e agora vão pagar ainda mais impostos devido à medida de Carlos I. Tá? Políticas entre o parlamento e a monarquia, porque o rei vai querer algo e o parlamento vai querer algo. Então, eles vão sempre estar ali, ó, batendo de frente. Não é isso? Ah, mas na dinastia Tudor não havia essa concepção de discussão, divergência, dizendo assim, entre o parlamento e a monarquia. Porque a gente viu que Elizabeth I ela disfarçava o poder absolutista dela. Isso, ela era uma monarquia absolutista, mas ela levava em consideração também a opinião do outro, entre aspas, dizendo assim, tá? Não é que ela concordasse com tudo, mas ela disfarçava. Carlos e Jaime não, eles já vão defender a teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei manda, é o rei que manda e ninguém mexe a bronca aqui. É o que eu quero, não é o que o outro quer. Tanto que Carlos I, quando ele assume o poder, ele assina a petição de direitos, que o parlamento impõe para ele. Mas ele não leva nada a sério, ele não levou a sério. Ele, vou assinar, vou agradar eles, não querem que eu assine, vou lá assinar, mas na realidade ele cumpriu aquilo que ele assinou, aquilo que ele jurou fazer? Não, ele vai dissolver o parlamento, ele vai contra o parlamento. Então, eu vou resumir a questão colocando isso daqui, tá? Que lá no livro de vocês tem que fala toda a concepção. Então, a Revolução Puritana vai se dar devido às imposições de Carlos I, e sim, devido às discordâncias de opinião entre o parlamento e a monarquia, né? Que vão se encaixar nas questões políticas daqui de poder. Na economia, vamos dar a insatisfação da população devido ao reinado de Carlos I, devido à imposição de impostos que foram muito altos para dentro dessa população, e à medida que o rei governava de acordo com o que ele queria, que ele vai começar também a perseguir, né, os presbiterianos e os puritanos, como a gente viu nas nossas últimas aulas. Então, tudo isso vai remeter para que ecloda dentro da Inglaterra a nossa Revolução Puritana, que o próprio nome diz que vai ser um levante liderado pelos puritanos, que tinha de origem calvinista, que é uma seita de origem calvinista, mas que ela é mais radical, dizendo assim, dentro do seu partidarismo. Ok? Conseguiram compreender? Sim. Só o Gabriel. Tá dormindo, gente? Sim, consegui.
Vamos para a Não, segunda. porque eu tava tentando ativar o som, só que eu não tava conseguindo. Depois eu envio uma foto das atividades direitinho lá e para tudo copiar, tá? Vamos só Tá. participando aqui. Lê para mim, Tá. então, segunda questão, a letra A. A Câmara dos Lordes. O parlamento inglês possui a Não, representação. pra tudo é segunda. Ah, tá. O parlamento inglês... Calma aí. Tá ligado o áudio, né? Tá. O parlamento inglês possui a representação de alguns setores econômicos na sociedade. Explique o que eram a Câmara dos Lordes. Eu coloquei Posso falar? que é a Depois Câmara... Eu coloquei que é a Câmara Poderosa do Parlamento do Reino Unido. eu coloquei assim, ó. Formada pelo clero anglicano e por nobres com títulos de barões e condes. E a Câmara dos Lordes representavam os mais ricos da sociedade inglesa. Muito bem. Eu botei o mesmo que o Luca. Muito bem. Isso aí É porque tá lá no começo, deu pra a gente resumir. viu, eu não vou explicar tudo de novo, porque a gente já viu lá. Então é exatamente isso daí. Ela era formada pelo clero anglicano, ou seja, pelos nobres que defendiam a religião. Os mais ricos anglicana. do Reino O meu Unido. tá certo, professora? Tá certo, tá? Dentro Mas, da... resumidamente, os reis da Alguém os mais quer ricos da falar? Inglaterra. Alguém mais quer ler o que escreveu? Eu posso Eu ler acho de que eles novo, não se ela querem, não. quiser. Eu leio de novo, se ela quiser. Então vamos lá. Então a Câmara dos Lordes ela vai ser formada pelo nosso clero anglicano, como o Lucas já falou aí, e pelos nobres com grandes títulos, a nobreza aristocrática da Inglaterra, né? Anglicano porque eles defendiam a religião anglicana, que era a religião de Carlos I, né? Isso dentro do coisa. E aí temos dentro da nobreza os barões, os duques, os condes e assim por diante. Né? A Câmara dos Lordes também representava os mais... Resumindo, essa Câmara, ela representava os mais ricos de dentro... Os ricos da Inglaterra. Então, eu vou resumir aqui, tá? A segunda. Representar o clero, né? O clero anglicano. Uhum. Os nobres e põe os nobres sendo assim os mais ricos da Inglaterra. Da Inglaterra, que eram os condes, Professora? Condes, barões. Professora? Oi. Eu descobri que o lugar onde fica o parlamento é bem atrás do Big Ben, é tipo uma casa que tem lá. Entendeu? O parlamento tem sua sede, onde eles se reuniam para discutir as questões legislativas, políticas de dentro do governo, de dentro do parlamento inglês, não é isso? Então vamos lá. E ele representava o quê? Eu vou colocar aqui. A Câmara dos Comuns. Os mais ricos da Inglaterra. Os mais Ricos da Inglaterra. Os mais ricos da Inglaterra. Ou seja, a nobreza. Lembra da divisão do parlamento? É uma questão de prova de vocês, tá bom? Não esqueçam dessa divisão. De um lado nós temos a Câmara dos Lordes, que é isso aqui, o nosso clero anglicano, a nossa nobreza inglesa, não é isso? Representada através de nossos condes, Foi, professor? Ou foi o meu? Como tá bugado meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Não, tô te ouvindo. Tá? Então, A professora que travou? Porque a gente não liga muito porque tu fala. Foi o meu que travou. Ah, tá. Acho que foi o meu que travou. Então, é isso aqui. A nossa Câmara dos Lordes. Que é a letra A, não é isso? A letra A, né? Uhum. Alguém pode ver para mim a letra B? Eu. A Câmara dos Comuns. Eu coloquei que eram formados por dois grupos sociais. A alta burguesia e os gentlemen. Representou de forma geral a burguesia mercantil. Eu coloquei que é a Câmara menos poderosa do Parlamento do Reino Unido. Isso mesmo. Era a Câmara menos poderosa do parlamento, mas a gente tem que colocar essa identificação, Munan. A gente não pode colocar, porque aí vamos dizer... O meu tava certo, professora? Tá certo, tá? O do Munan também tá certo, tá? Mas só para exemplificar realmente quem fazia parte. Por quê?
a gente vê que dentro da sociedade, dentro do território inglês, existia um contingente muito grande de pessoas. Será que toda essa população fazia parte da Câmara dos Comuns? Não. Não tem como Então tem que exemplificar. pessoas dar essa opinião. Então, existiam representantes para essa Câmara, assim como existia também os representantes para a Câmara dos Lordes, tá bom, Mudan? Então, a gente está certo com a questão, só tem que exemplificar mais um pouquinho, ou seja, identificar quem realmente era, como era formada essa equipe aí, tá? Eu vou colocar aqui no... O que era a alta burguesia e os gentlemen. Quem era a alta burguesia? É isso? Os comerciantes que tinham mais dinheiro. E a gente? Os nobres. Porque os nobres não eram comerciantes. Muito bem. Tá? Ou seja, os gentes aí, eles vão ser quem? Os donos de pequenas propriedades agrícolas. Entendeu? Se diz. E a alta burguesia, a gente já sabe que é a nossa burguesia. Qual é o nome, professora? Qual é o nome lá que a senhora falou? Gentlemen. Gentlemen. Pode ver agora lá, tá? É formada por dois grupos, a alta burguesia e a nossa gente. Ou seja, é a camada mais comum da sociedade. Temos a aristocracia, a nobreza, que contém muitas terras, muita riqueza. E também temos a base comum, que ela é representada de dois grupos. A alta burguesia, que é aquela burguesia que tem uma ascensão, que tem uma economia um pouco fortificada, mas não chega a ser nobre, mas tem um domínio maior dessa economia, né? Aí que nós vamos ter os grandes propriedades de fábricas, aí nós vamos ter os gentles, que vão ser os proprietários de propriedades agrícolas, ou seja, das fazendas que vão cultivar a plantação. Falhou? Oi, Luca? Você perguntou alguma coisa? Eu disse que tinha travado. Tá destravando. Então, a letra B, ela constitui basicamente esses dois grupos aí que eu havia falado para vocês, tá bom? Em geral, é a nossa burguesia mercantil, são os nossos comerciantes e etc. Tá ok? Vamos para a nossa terceira questão. Todo mundo tá quietinho aí. Maria Clara, lê para mim. Oi. Lê para mim a terceira questão. Ninguém sobe tão alto como quem não sabe para onde vai. Essa frase de Oliver Cromwell retrata bem como foram suas ações, a importância delas durante a Guerra Civil Inglesa e sua chegada ao poder, institucionalizando com isso daí. Como esse nome aí. Tá. Com base no que você estudou, reflita sobre Oliver Cromwell. Quais os seus principais objetivos à frente do poder? Essa é uma resposta pessoal de cada um. E eu quero ouvir um pouquinho de vocês agora, para a gente achar se está certo ou está errado. Posso falar? Pode. Aí, professora, eu coloquei aqui. Eu coloquei que seu objetivo era vencer a guerra civil e tirar o rei absolutista do poder. Primeiro o Luca, depois o Mudan e assim sucessivamente. Vamos lá. Eu coloquei que seu objetivo era vencer a guerra civil da Inglaterra e tirar o rei absolutista do poder. Que mais? Aí, professora, eu coloquei liderou o exército. Certo, professor? Tá. Continua, Mudan. Não, Luca, acaba aí, então. Liderou o exército dos cabeças redondas de forma eficiente e sua hierarquia foi por mérito e não por posição social. Seu objetivo era vencer a guerra civil e tirar o rei absolutista do poder. Certo. Entendeu? Professora, eu botei assim, era vencer a guerra civil da Inglaterra e tirar o rei absolutista do poder e conseguiu. Muito bem. Mais alguém? E depois parece que ele virou um ditador, né? Isso mesmo. Então, eu vou resumir aqui, porque muita gente não vai falar, né? Então, professora, lembrei. Posso falar uma coisa? Vai. Ele
ele virou absolutista, aí depois veio o filho dele, aí o filho dele não estava conseguindo liderar, e depois voltou o Stuart, né? Stuart, a dinastia Stuart. Muito bem. Então, aqui na terceira questão, com base no que você estudou, reflita sobre o Oliver Cromwell, quais os seus principais objetivos à frente do poder. Primeiro, Cromwell, quando ele assume líder da Revolução Puritana, ele quer enfraquecer o poder real, porque ele é um puritano. Além dele comandar o exército dos cabeças redondas, que era o exército do novo tipo, o principal objetivo dele aí era enfraquecer o poder real, ou seja, tirar a monarquia, o poder real do governo e colocar um governo mais justo para todo mundo, entre aspas, não é isso? Então, ele vai conseguir, através da Guerra Civil, quando eclode a Revolução Puritana, ele consegue esse objetivo, ele tira o nosso Carlos I do poder, ele decapita esse rei, o rei morre por ele, não é isso? Ele vai conseguir que a Câmara dos Comuns assuma o principal papel do parlamento. Só fechar aqui, tá? E, professora, parece que é a primeira vez que um rei é preso e morto, né? Isso mesmo. Porque a revolução, quando a gente fala em revolução, é uma ruptura, é isso? Eu posso dizer, teve movimentos e teve revolução. O que é uma revolução realmente? É quando há uma ruptura dentro da sociedade. Transformações vão acontecer. Quando a Revolução Puritana acontece, não há uma ruptura do governo, não há uma mudança. Carlos I deixa de ser rei, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia, não é isso? E ela passa a ser o quê? Uma república, né? O período de república com Oliver Cromwell. Então, todo o contexto histórico, social e econômico da Inglaterra, ela muda quando Oliver Cromwell ele assume o poder. Há essa ruptura. Até então, vinha, consequentemente, a monarquia, onde o poder era herdado de um para o outro, e assim sucessivamente. Deixa eu só colocar o carregador aqui, tá? Não vai descarregar. Tá. O que vai acontecer? Então, a revolução traz isso, essa mudança, essa ruptura dentro da sociedade com Oliver Cromwell. Ela era monarquia, Oliver vem e assume o poder, ele instaura a república. Ela passa a ser república, uma república da Inglaterra. Lá na frente, com a nossa revolução, né, com a nossa terceira fase da Revolução Puritana, Oliver morre, ele deixa o poder para o seu filho. Ele começa o seu reinado como um cara bacana, querendo realmente dar poder ao parlamento. Ajudar os cidadãos. Só que ele se torna um ditador dentro da Ditador, para frente. Entendeu? E a partir daí, então, ele assume o poder também de absolutista. Ele vira aquilo realmente que ele odiava, dizendo assim. Ele criticava tanto o absolutismo e ele vira um ditador da Inglaterra, né? É engraçado ver toda essa transformação, de perceber todo esse processo de transformação que a história ela traz para a gente, né? É engraçado. Então, o que acontece? Ele consegue o principal objetivo dele, que é tirar o rei. Ele instaura dentro da Inglaterra uma república. Ele vira um ditador. No final, ele morre, não é isso? E ele consegue colocar a Câmara dos Comuns, que era os puritanos, no governo. A burguesia governa agora, diferente que até então quem comandava mais o parlamento era a Câmara dos Lordes, com a nossa nobreza inglesa, ok? Vamos para a quarta questão? Professora, diga. Professora, deixa eu só falar uma coisa. Caraca, a Inglaterra vinha só rei ruim. Até que na hora da Revolução Industrial deu um troço de sorte nela. Caraca! Isso mesmo. Caraca, deu tudo certo, se a senhora for ver na história. Isso mesmo. Por que a gente está estudando as revoluções inglesas? Porque elas são a nossa introdução para a nossa revolução industrial que vai ocorrer dentro da Inglaterra. A revolução industrial a Inglaterra vai ser a pioneira devido às nossas revoluções que vão acontecer, devido à nossa revolução gloriosa, quando muda novamente, há uma ruptura de poder.
que ela voltou a ser monarquia absolutista com nossos reis, mas quando o Guilherme de Orange ele assume, ele assina a Declaração de Direitos, não é isso? E ele, então, a Inglaterra ela passa a ser uma monarquia parlamentar, ou seja, o parlamento governa e não o rei. E tia, vamos fazer as outras questões que só faltam 7 minutos de aula. É porque todo mundo pergunta, a gente tem que esclarecer. Aí fica na... Quarta questão. Oliver Cromwell teve atuação destacada na Guerra Civil Inglesa, chegando ao poder como Lorde Protetor da Inglaterra. Não à toa, passou a centralizar as decisões políticas e econômicas na Inglaterra, desagradando a uns e agradando a outros. Com base nesse contexto, comente as principais medidas tomadas por Cromwell. A principal coisa que ele faz é instaurar o ato de navegação, não é isso? Dentro da Inglaterra, quando ele assume o poder. E ele vai determinar que as exportações de todos os produtos devem ser feitas pelos navios ingleses, para fortalecer, assim, o comércio marítimo. Professora, é para colocar só o que tem ali ou é para colocar vários que eu posso colocar assim? Uma das principais é essa. Aí eu vou dizendo aqui, vocês vão... Ato de navegação. Entendeu? Ele vai colocar o ato de navegação, que foi a imposição das exportações serem feitas através de navios ingleses para fortalecer o comércio marítimo e também a economia da Inglaterra. É esse fator aí que permite que a Inglaterra se torne uma grande potência marítima e faça o acúmulo de capital, que vai Professora, ser pode falar? o principal fator, principal característica da nossa Revolução Industrial, da nossa aula que vem. Tá? Fala, Mona. Fala depois. Na aula que vem já é a Revolução Industrial? É. Caraca. Aí, professora, eu coloquei que são 4. O primeiro é a consolidação do poder burguês, a abolição das obrigações feudais, a terceira, criação da comunidade britânica e 4, a promulgação do ato de navegação. Eu coloquei quase todos mesmo que o Mamãe. A quarta questão. Eu coloquei... Professora, eu coloquei os mesmos que o do Munan, mais o... cadê? Deixa eu procurar. A consolidação do poder burguês com a confecção das terras das igrejas anglicanas, aí a promulgação do ato de navegação, criação da comunidade britânica e... Vou numerar. Eu coloquei tudo que o Munan colocou. Ato de navegação vai ser um do principal que ele vai fazer, dentro das medidas que ele vai tomar quando ele está governando, não é isso? A falta de incentivo à produção de bens de consumo. Ele não vai... A criação da comunidade britânica. Isso aí. Aí ele vai estabelecer pesados impostos, como a gente vai ver que ele vai virar o ditador, dentro do imposto, principalmente a burguesia mercantil. Porque, ao mesmo tempo que ele queria que a Inglaterra tivesse uma expansão marítima, ele queria o controle em cima da burguesia mercantil. Então, ele coloca os impostos, principalmente para a burguesia mercantil, para ter um controle, dizendo assim, dessa classe social aí dentro da Inglaterra, né? Aí ele vai o estabelecimento de péssimos salários. Essas medidas degradaram a burguesia e ao povo, e ambos passaram a contestar as ações de Cromwell. Então, o ato de navegação, o aumento de impostos contra a burguesia mercantil, a falta de incentivo à produção de bens de consumo, ou seja, tudo isso favoreceu para que Oliver ele fosse criticado pela sociedade. Então, ele começa o seu governo como sendo o cara do bem, dizendo assim. E ele passa em todo o processo, se torna um ditador, levando a população a estar insatisfeita com o seu governo. E no começo ele queria ajudar, mas no final das contas ele virou que ele vai ser ditador. Mas sem perceber, ele se torna aquilo que ele sempre detestou, um ditador. E aí o que acontece? A população volta a querer a monarquia no poder, não é isso? Aí, então, acaba a república quando Oliver Cromwell morre, que seu filho não consegue assumir, controlar realmente todos os quesitos, que ele não tinha apoio popular. E aí o parlamento ele volta à ação de novo, trazendo o nosso Carlos II para o governo, tá? E aí, então, a Inglaterra passa por todo esse processo aí. Quinta questão lá, página 50. O que foi a restauração monárquica? Basicamente, foi a retomada da monarquia absolutista, a volta da monarquia absolutista ao poder
da Inglaterra, com o nosso Carlos II, quando ele volta, não é isso? Professora, eu coloquei que ela teve início em 1660, quando as monarquias inglesas, escocesa e irlandesa foram todas restauradas. Peraí que eu esqueci, não lembro. Não sei o que é o dominó de Carlos II, após o interrogo inglês que se seguiu a Guerra Civil Inglesa. Muito bem, tá? Professora, eu botei a mesma coisa do Lucas, só que eu botei até Carlos II. É Carlos II, né? Então, basicamente, a nossa história monárquica é isso, a volta do poder da monarquia absolutista ao governo inglês, né? Lembre-se, se eu jogar na prova de vocês ou no teste, quando a gente voltar na atividade avaliativa que vocês vão lá para casa, não sei como vai ficar toda essa situação ainda. Uma questão que remeta, assim, analisando todo o contexto das revoluções inglesas, me diga qual foi o processo que a Inglaterra passou até chegar ao atual governo que ela é hoje. Qual seria a primeira fase?